Paz do Senhor, irmãos. Se colocar em pé. Vamos fazer a leitura do Salmo 19. Amém? Salmo 19. Salmo de número 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro puro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se senhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus. Amém? Palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é justa, ela é verdadeira. Esse é o nosso Deus. Feche os teus olhos, se entregue na presença do Senhor agora. Deixe o teu coração agora livre, a tua mente, o teu pensamento. Leve cativo agora os teus pensamentos ao senhorio do Senhor Jesus. Pense nele. Diga a Ele o quanto você o ama. Entregue todo o teu ser agora para que o Espírito Santo te envolva. A glória do Senhor possa te envolver e o Senhor possa ser glorificado nesta noite. Senhor, é isso que nós queremos. Queremos nos render ao teu senhorio, Senhor, todo instante da nossa vida, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor, o quão grande o Senhor é, meu Deus. Sabemos o Deus em quem nós temos crido, em quem esperamos a todo momento, Senhor. Tu és aquele que confiamos. Tu és aquele, Senhor, a quem dependemos todo instante da nossa vida. Tu és o ar que nós respiramos, Senhor. Nós não temos outro prazer além de ti, de estarmos na tua presença, de te adorar, ouvir a tua voz, sentir o teu toque, Senhor. Entrarmos na dimensão do teu Espírito, Pai. Vemos o trabalhar dos teus anjos. Vemos a tua graça se derramando sobre nós, a tua glória enchendo este lugar, as nossas vidas. Esse é o nosso maior tesouro, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o nosso maior prazer, Senhor. Então, meu Deus, manifesta-te nesta noite. O Senhor já está aqui, meu querido. Nós dizemos a ti, Jesus, se assenta aqui, Senhor, no trono que nós vamos fazer, um trono, Senhor,
de louvores, de adoração. Somos pequenos, Senhor. Não somos nada diante da Tua grandeza, mas temos o poder de sermos Teus filhos, ó Senhor, o Deus do universo, que nos escolheu, que nos chamou e que faz tudo por nós. Que nada pode nos separar do Teu amor, Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem a angústia, nem a tristeza, nada, Senhor, porque esse amor se manifestou em Cristo Jesus, levando-o até a morte, morte de cruz, Senhor, um sacrifício horrível, por amor a nós, quando nós ainda éramos pecadores, Senhor, ainda nem Te conhecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós Te amamos, Senhor, Te adoramos, Te engrandecemos e dizemos, Senhor, a Ti, faz conforme o Teu coração nas nossas vidas nesta noite, Senhor, neste lugar. Ensina-nos, Senhor, a corrigirmos, Senhor, os nossos erros, como lemos agora na Tua palavra. Livra-nos da soberba, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre, Pai, buscando em nós, se há algum caminho errado, nos mostra e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho certo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de Te adorar, de pertencermos ao Teu reino, de sermos Teus filhos, Senhor, de podermos falar contigo, de ouvir a Tua voz, de te sentir, de estarmos, Senhor, na Tua presença, na Tua unção. Obrigado, Senhor. No nome de Cristo Jesus, tudo aqui é feito para Ti, para a Tua glória. Para a Tua glória, Jesus, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e para o Senhor do universo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Senhor, eis-me aqui, oh, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder desse amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder desse amor. Face a face, quero ver-te, Senhor, e conhecer o amor.
vim atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder desse amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder desse amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder desse amor. Te amamos, Senhor Jesus. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, Senhor, te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver
quero ver você. Só quero ver você. Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os querubins estão vendo que os fazem se prostrar ante a
que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Mais forte na presença do meu Salvador. Espírito, rompe em mim os meus limites, me faz andar por sobre as águas, onde quer que tu me chames. leva-me mais fundo que meus pés alcancem. E minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Espírito, rompe em mim os meus limites,
adoração. Que o trono de Deus seja estabelecido. Só quero ver você. Sua igreja declara, Senhor. A igreja declara: nós queremos te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. Só quero ver você. Estabelece o teu reino em nosso meio. Só quero ver você. Tu habitas num trono de louvores. Só quero ver você. Tu estás entronizado no meio dos querubins. Só quero ver você. 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 Maravilhoso, Senhor. Você não pode entender a dimensão do que Deus fez hoje nessa adoração, na ministração que houve aqui. As cadeias foram quebradas, barreiras, fortalezas, e a adoração traz os céus, traz a presença, traz a vontade de Deus. Nós adentramos um pouquinho, né, na atmosfera do que é nos céus, a adoração permanente ao Criador, ao Santo do Santo, a Jesus. Os querubins, os serafins, os anjos veem a face do Senhor a todo instante. Por isso eles se prostram pela grandeza que eles veem. Oh, glória, Senhor, por sermos teus adoradores. Senhor, tem nos dado esse privilégio de poder tocar os céus e te adorar. Leva-nos, Senhor, mais fundo, uma intimidade maior ainda contigo. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Santo, Santo. Paz, saúde e prosperidade a todos os irmãos. Amém. Quero saudar também todos que estão nos ouvindo através do Facebook. E agradecer a Deus porque tínhamos esse projeto e conseguimos já realizá-lo. Eu sei que muitas pessoas também estão sendo abençoadas, entrando nessa visão da adoração, da comunhão com Deus e da palavra revelada. Amém? Nós vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a palavra. Pedir que você incline a tua cabeça, feche os teus olhos agora. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és eterno, supremo, sublime. Eu sei que não há palavras humanas que possam descrever a Tua glória, a Tua grandeza e principalmente o Teu amor. Mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela liberdade que temos de nos unirmos, de meditarmos na Tua palavra. E que hoje a meditação do nosso coração seja agradável a Ti. Senhor, que Teu Santo Espírito esteja ungindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para podermos contemplar a Tua glória, ouvirmos a Tua voz
e crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, entrando por nossos ouvidos, venha cair na boa terra de cada coração e venha frutificar, edificando a nossa fé e trazendo a nós a vida de Deus, a vida abundante que Jesus veio dar. No nome de Jesus precioso. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu creio que é fundamental. Os irmãos podem se assentar. Para a compreensão da salvação. Eu vejo os movimentos nas igrejas, as pessoas buscando um conforto, um alento. E nesse século XXI, no começo do século, ele está se caracterizando por uma busca da espiritualidade. E nós precisamos compreender a respeito da obra redentora de Jesus nas nossas vidas. É um assunto bastante vasto, é um assunto que provavelmente eu irei ministrar durante alguns domingos. E hoje nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Nós vamos começar a ministrar sobre o pecado, os pecados e o pecador. É um assunto bastante importante para nós nos edificarmos na palavra do Senhor. Romanos 5,19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. É o 18. O 19. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém? Meus amados, nós temos um conceito a respeito do pecado e sempre imaginamos que o pecado são atitudes gravíssimas que o homem comete, tipo assassinato, roubo, adultério, uso de drogas, bebida alcoólica, etc. e tal. Mas na origem das coisas, em Gênesis, quando nós temos aqui a narração e a revelação do que aconteceu com a raça humana, o pecado foi algo muito simples no sentido de concepção. Adão não cometeu um ato escabroso, um ato violento. A palavra fala para nós, em Gênesis, que Deus havia criado o homem, depois do homem formou a mulher, e colocou sobre uma ordem de obediência, para eles não comerem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. E nós sabemos pela história da humanidade que a serpente, tentando a mulher, colocou dúvidas no que Deus havia falado, e ela então viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, Gênesis 3:6, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta,
a esse pastor, no capítulo 1, eu vou achar o texto aqui. É 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 14. Paulo escrevendo a Timóteo diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E quando eu li esse texto de 1 Timóteo 2,14, eu fiquei admirado, porque eu fui entender que Adão não foi enganado. Está claro aí na Bíblia. Ele deliberadamente pecou. Eva foi enganada. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, mas Adão não foi enganado. Ele tinha consciência da obediência que ele devia ter a Deus. E ele então tomou e comeu. O motivo nós não vamos colocar aqui, porque a Bíblia não revela. E por causa desse pecado de Adão, toda a humanidade ficou corrompida. E aí é a origem de tudo, a origem de todo o problema do ser humano. Em Romanos capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E no mesmo capítulo, versículos 16 e 17: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então aqui a Bíblia começa a falar sobre o pecado, que é algo dentro do homem. O pecado diz respeito à vida natural do homem. Desde Adão, a natureza do homem foi corrompida, e o pecado está dentro de cada um de nós. Eu quero que você entenda isso. Isso é importante para a gente ver a questão da nossa salvação. Em Romanos 8,13, o apóstolo Paulo diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, as obras da carne, vivereis. O que significa isso? Significa que os pecados querem dizer sobre a nossa conduta, sobre as nossas atitudes. Então, o pecado está dentro. Os pecados são consequências do pecado que são de fora do homem. O homem manifesta isso porque ele é pecador. Até na quarta-feira eu perguntei para os discípulos, né? Nós estamos fazendo um discipulado de quarta-feira, às 20 horas. Estamos estudando a palavra um pouco mais profundamente. Eu quero convidar também todos os amigos do Facebook que quiserem participar, os irmãos da igreja também. É na Avenida Dr. Jorge Tibiriçá, número 427, aqui no Ministério Apostólico Palavra da Verdade, onde tem a Igreja Evangélica de Mujimirim e o Ministério da Aliança Pentecostal de Missões. Também o Ministério Casa de Adoração. Olha a unidade da igreja aí já acontecendo, né? Glória a Deus por isso. Estamos nas quartas-feiras estudando mais profundamente a Bíblia, é um estudo bíblico, é um discipulado, onde nós vamos entrar nesse assunto com mais profundidade. Então, o pecado é de dentro. O pecado controla os nossos membros.
E é isso que nos leva a cometer os atos pecaminosos. Os pecados são de fora. Entenda bem isso. Nos 8 primeiros capítulos de Romanos, Romanos 1 ao capítulo 8, do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11, a Bíblia fala dos pecados. Ela diz que é aquilo que o homem faz diante de Deus. Entenda bem, o que são os pecados? É o comportamento humano, é aquilo que o homem faz diante de Deus. Amém? O que é o pecado? De Romanos 5,12 até o capítulo 8 inteiro, a Bíblia trata do pecado. É diferente dos pecados. Eu quero enfatizar bem isso. E o pecado é o que o homem é diante de Deus. O homem é pecador. Então o pecado é aquilo que o homem é diante de Deus, um pecador. Os pecados são atitudes humanas que nós fazemos diante de Deus. Essa é a grande diferença. Então, o homem peca porque ele é pecador. Eu perguntei isso aqui na quarta-feira, eu estava dizendo, perguntei para os irmãos, o homem é pecador porque peca ou ele peca porque é pecador? Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? É como uma árvore. A árvore, a mangueira, dá mangas. A laranjeira dá laranjas. O limoeiro, a fruta do limoeiro é o limão. Então essa árvore que o homem é, nessa figura, tem o pecado. E o fruto da árvore são os pecados. Aquilo que fazemos diante de Deus. Deus nos vê e vê que nós somos pecadores. O pecado é aquilo que o homem é diante de Deus. A nossa natureza corrompida. Para a nossa conduta errada, os atos pecaminosos, aquilo que fazemos, nós precisamos de perdão. Posso ouvir um amém? E isso é um ponto muito importante da nossa salvação, que é muito pouco falado nas igrejas. Mas para a nossa natureza caída, nós precisamos de libertação. É diferente do perdão. Perdão é quando Deus não leva em conta os nossos pecados. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mas o pecado continua. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, o que é perdoado são os nossos pecados. Não é o pecado. Para o pecado, nós precisamos da libertação dessa natureza caída que herdamos em Adão. Nós vemos aqui em Romanos 5,19 que muitos serão feitos justos pela obediência de um só. Quem obedeceu até a morte foi Jesus. Ele veio fazer a vontade do Pai. Pecado, então, é o que somos. Pecados são o que fazemos. Eu quero colocar algumas definições aqui para você entender. Eu vou bem devagar. De acordo com a Bíblia, o pecado está na nossa carne. Os pecados estão na nossa conduta. Para ter uma diferença, um contraste entre pecado e pecados. O pecado é um princípio, uma força dentro de cada um de nós. É um princípio da vida que temos. Os pecados são os atos cometidos por nós. São atos em nosso viver. O pecado é uma lei nos nossos membros. Paulo fala, eu vejo nos meus membros uma outra lei que combate contra a lei do meu entendimento. É uma lei que está dentro do homem. Os pecados são transgressões que cometemos. São atividades e atos reais. O pecado está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso agir. Quem está entendendo isso, diga amém. Pecado é o que somos. Pecados são o que fazemos. O pecado está na esfera da nossa vida. Os pecados estão na esfera da nossa consciência. Tanto é, eu quero só fazer um pequeno comentário aqui.
que quando pessoas sentem culpa ou remorso, são porque cometem pecados. Ninguém sente remorso ou culpa porque é pecador. Olha que interessante isso. E essa questão do pecador, de sermos pecadores, não é muito tratada na igreja. Nós tratamos muito com relação ao perdão do pecado. É por isso, e isso Deus trouxe uma luz muito grande para mim, às terças-feiras, a Igreja Aliança Pentecostal, através do pastor Benê, da pastora Thelma, pastor Rodrigo, pastora Juliana, a pastora Isabel está participando também, estão fazendo um trabalho com moradores de rua. E o que é impressionante que nós vimos isso, é que esses moradores de rua, na sua grande maioria, são pessoas que deixaram o Evangelho, são desviados do Evangelho, não deixaram Jesus, são desviados do Evangelho. Tem uma história de igreja, tem uma história, pessoas que foram até ministros de louvor, presbíteros, etc., estão na rua bebendo, mexendo com droga muitas vezes. Por quê? Porque, meus amados, nós não podemos tratar superficialmente a questão. Os pecados têm perdão. Mas por que um drogado, eu tenho essa experiência com pessoas que eu conheço, um drogado, ele vai numa casa de recuperação, ele fica lá 6 meses, 1 ano, volta tudo bem, de repente, ele desanda novamente, aí volta para a casa de recuperação, fica lá um tempo, ou bebia, ou fumava maconha, ou se metia em drogas, etc. e tal, fica lá um tempo, volta um crente que prega a Bíblia, quer evangelizar todo mundo, passa um tempo, de repente, ele cai outra vez, volta a mexer com droga e volta para a casa de recuperação. É um homem elástico, né? Vai e volta. Por que acontece isso? Porque é tratado com os pecados, não é tratado com o pecado. Isso trouxe uma luz muito grande para mim. Quando Jesus disse uma coisa importante na palavra, ele fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando do quê? Do pecado. Ele fala assim: aquele que comete pecado, cometer pecados diz respeito aos pecados, cometer, atitude, é escravo do pecado. Porque os judeus não tinham entendido o que Jesus falou. Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles falaram: mas espera aí, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Jesus falou: não, vocês são escravos do pecado. Escravos do pecado. E cometem pecados. Então essas pessoas podem passar a vida inteira nesse vai e vem, não se firma, porque não é tratado com o pecado na vida dele. Eu disse aqui, dos pecados nós precisamos perdão. Então ele faz um ato errado, ele tem um comportamento errado, ele tem atitudes erradas, mexe com drogas. Estou falando na área dos drogados, dos moradores de rua que estão numa vida aí sem o Senhor, muito ruim, muito difícil. E a igreja tem estendido a mão. Já há pessoas que estão visitando a igreja nos sábados, né? Nós temos os cultos de sábado também às 19h30. Então, essas pessoas podem passar a vida inteira nesse vai e vem e morrerem assim, porque o pecado não foi tratado. A libertação que Jesus dá, e ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é a libertação do pecado. Dos pecados nós precisamos de perdão. Você comete uma atitude errada, você tem um ato errado, você pede perdão a Deus, você invoca sobre si o sangue de Jesus. João fala na sua primeira carta: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Tem algo antes: se andarmos na luz. O que é andar na luz? Jesus fala, João está falando no seu Evangelho, no capítulo 3, que ele era a luz. Não João Batista, João. E veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas.
porque as suas obras eram más. Porque aquele que está na luz, o que acontece com ele? As suas obras são manifestas. Mas se ele está nas trevas, as suas obras são escondidas. Então, meus amados, se andarmos na luz, é nós nos expormos a Deus, nos expormos à palavra. A palavra de Deus é o filtro, é a luz que ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque quando eu sou iluminado pelo Senhor, pela palavra de Deus, eu vejo a minha condição de pecador e, em consequência, os pecados que eu tenho cometido. Então eu vou até Deus e peço perdão. E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uma outra coisa importante aqui, meus amados, nós não podemos ser levianos com Deus. E tem tido uma situação hoje muito interessante e maligna, é que os conceitos que o mundo tem oferecido, os conceitos que nós temos recebido, principalmente através das mídias sociais, através até da educação, que estão tentando entrar na questão da educação, etc. e tal, tem tentado distorcer ou mudar os princípios de Deus. Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor é eterna, os princípios do Senhor não mudam. Nós não podemos, então, sermos moldados por um ensino do mundo. E o ensino do mundo tem cauterizado a consciência das pessoas, e as pessoas cometem pecados e não se dão conta mais, porque se torna normal, se torna uma coisa natural. Eu vou falar um exemplo da questão dos jovens. Os jovens hoje ficam até onde der para ficar, não tem limite, e isso é normal. Hoje é normal, mas isso não é normal. Então eles não têm consciência do pecado, porque a sua mente foi cauterizada, consciência de que estão cometendo pecados, atos pecaminosos. Eles são pecadores, todos os homens são pecadores. Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que a graça dele fosse abundante. Mas os homens, as jovens, no caso que estou falando, não têm essa consciência, então não tem do que pedir perdão. Uma vez eu estava dando um estudo numa igreja, um estudo bíblico, numa escola dominical, e um dos jovens falou assim: não, mas por que você vem falar de pecado? Eu não peco, eu não peco. Eu não sou pecador, porque eu não peco. Ele achava que não cometia nenhum erro, que não cometia nenhum pecado. Então, uma pessoa que tem esse tipo de consciência, esse tipo de pensamento, não precisa de Jesus como Salvador. Para que eu quero um Salvador se eu não sou pecador? Mas a Bíblia encerrou tudo debaixo do pecado. Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que a graça do Senhor fosse abundante. O pecado está relacionado com o poder da vida que possuímos. Os pecados estão relacionados com a nossa consciência. Uma pessoa é governada pelo pecado em sua vida natural, mas ela é condenada em sua consciência pelos pecados cometidos exteriormente. Eu vou dar mais um exemplo para você. Comer carne humana é errado? Sim. É antropofagia. Mas se você for em tribos remotas que praticam isso, a criança desde pequena acha que comer carne humana não é problema. Então tem uma guerra entre tribos, mata os inimigos e faz um churrasco com eles. E daí? Pensa bem. Eu convivi com pessoas, quando eu trabalhava em São Paulo, que moravam em favelas. Nas favelas tem pessoas extremamente honestas, pessoas que não têm uma condição de ter uma moradia mais digna, vão morar lá, principalmente em cidades grandes, por causa do custo dos aluguéis.
Eu não estou dizendo que nenhum favelado é bandido, não estou falando isso. Mas há uma área, nós vemos isso no Rio de Janeiro, por exemplo, em que nas favelas existe o crime. As crianças da favela que estão crescendo estão tendo aquilo como uma vida normal. Que é natural ter uma arma, ter um fuzil, dar tiro, matar, traficar, para ganhar a vida. São ensinadas. Então, se você quiser que uma criança seja o maior bandido do mundo, não ensina nada para ela, não ensina a palavra, deixa ela no seu curso de vida normal. E aí, o pecador que ela é vai manifestar todo tipo de pecados que existem. O pecado está no interior do homem. Os pecados estão diante de Deus. O pecado requer que sejamos libertados. E os pecados requerem que sejamos perdoados pelo Senhor. Agora, como tratar com a questão do pecado? Eu vou ampliar esse estudo, essa ministração durante as próximas semanas, mas eu quero dar uma boa notícia para todos os irmãos e os amigos que estão nos ouvindo também pelo Facebook. Jesus veio exatamente para resolver os dois problemas. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela tem um significado importante e uma ação importante. Quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi para perdoar os nossos pecados. Ele estava pagando o preço da justiça de Deus para nos dar o perdão. E ele então morreu por causa disso. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Jesus é por causa da nossa justificação. E quando Jesus morreu, ressuscitou e foi entronizado à destra do Pai, ele fez a provisão para a nossa salvação total. Uma pessoa que só é tratada na questão dos pecados, ela vai receber o perdão cada vez que ela busca o Senhor. Eu vou dar mais um exemplo para você entender. Vamos dizer que haja uma pessoa que empreste um dinheiro de outro. Essa pessoa empresta R$300 de um outro, do seu amigo, R$1.000 do seu parente, mas se ela tem uma compulsão interior para emprestar dinheiro dos outros, ela pode até ter problemas, porque você ficar devendo para os outros não é bom, mas ela se acostuma. E aquela compulsão interior leva essa pessoa a tomar dívidas, a tomar empréstimos. E se as outras pessoas começam a pagar suas dívidas com ela, né, no sentido de ter dificuldade de cobrar e deixar para lá, essa pessoa vai se acostumar com isso e ela vai cometendo pecados. Mas são pecados de emprestar dinheiro e não pagar, decorrentes da sua compulsão por emprestar dinheiro. Então começa dentro do coração da pessoa, começa dentro do homem. E isso é manifestado para fora. Eu falava aqui do drogado, por exemplo, dos moradores de rua, que são pessoas viciadas em bebida alcoólica, eles tomam por causa do frio, por um monte de justificativas, mas é em função do pecado que está dentro deles. Qual é a solução? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação acontece na vida da pessoa quando a palavra de Deus entra. E aquela área da pessoa que impulsionava a pessoa a cometer os pecados é tratada, é cortada, é tirada e a pessoa não a possui mais. Presta atenção nisso, meu irmão. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira libertação acontece quando Deus trata com a fonte do problema que leva aquela pessoa à consequência. Então, não adianta só perdoar pecados, as pessoas estarem buscando a Deus para pedir perdão e depois repetem o erro. É porque não foram tratadas dentro de si mesmas com relação à palavra de Deus. E a obra redentora de Jesus, ela alcança essa área também. Tanto é
que quando Jesus conversa com Nicodemos, um príncipe dos judeus, e Nicodemos fala: mestre, tu és um rabi vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos, um homem entendido da Bíblia dos judeus, ele conhecia o Antigo Testamento, ele fala para Jesus: mas espera aí, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Como? Jesus fala: você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento, e aí que entra a questão, é quando a pessoa recebe a Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. Muita gente acredita em Jesus. O nosso país é um país cristão. A grande maioria dos brasileiros, dos cidadãos dessa cidade de Mojimirim, da nossa região, são cristãos. Eles acreditam em Jesus. Eles sabem, são informados que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Até tem cerimônias que fazem, por exemplo, procissões do Cristo morto na sexta-feira da Paixão, depois no domingo de Páscoa, etc. Há uma tradição religiosa que existe que dá essa informação para todas as pessoas. Mas uma informação que quase não chega é que essa pessoa precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero me dirigir aos nossos amigos do Facebook agora. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Numa outra versão fala, Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque se fosse uma questão de conduta, uma pessoa, por exemplo, que é ensinada a guardar a lei, a certos mandamentos da lei. Não, eu guardo o sábado, etc. e tal. Então, nós podemos dizer o seguinte: você guarda o sábado, guarda semente? Não. Você adultera? Não. Tá, quantos mandamentos que você então obedece? Eu obedeço 5. Os outros eu não consegui ainda. Tudo bem. Então ele tem um nível de cometer pecados. Aí você, não, eu guardo 9. Eu guardo isso, eu guardo aquilo. Eu tenho um padrão moral elevado. Não se trata de você fazer isso ou fazer aquilo, da tua conduta de guardar mais a lei, de guardar menos a lei, porque aí teríamos níveis de problema. A Bíblia encerrou tudo debaixo do pecado porque diz assim, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O nosso problema é termos a glória de Deus. Não é se eu cumpro a lei, se eu não cumpro a lei, se eu sou uma pessoa do bem, se eu não sou. Todos os homens carecem da glória de Deus. E foi por isso que Jesus Cristo veio para morrer por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e ele diz, a palavra diz em João capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do varão, nascimento natural, mas nasceram de Deus. E João está falando aí da encarnação do Verbo. Então você que já ouviu falar de Jesus, você que já ouviu falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, você que crê nisso, isso só não basta, porque Deus quer mudar o teu interior e te libertar do pecado. Isso acontece no novo nascimento. É um processo que começa nas nossas vidas, é o processo da santificação. Então você está perguntando, o que eu devo fazer, apóstolo? Simplesmente, em João capítulo 3, em Apocalipse 3:20, quando João está ouvindo a respeito das 7 cartas, ele escreve das 7 cartas da igreja, um texto que eu gosto de aplicar nessa situação. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta.
Quando alguém bate na sua casa, muitas vezes nós estamos dormindo lá de manhã no domingo, né? Cedinho, aí toca uma campainha, eu penso assim, eu não vou atender, não vou atender agora. Aí se for alguém da família, chama, né? Se não for, se for alguém passando por lá, não vou atender, então eu não abro a porta. Quando a palavra fala, eis que estou à porta e bato. A atitude do homem é abrir a porta do seu coração. Vocês estão entendendo isso? E receber a Jesus na sua vida. A salvação, o novo nascimento que Jesus fala, ela foi dada a toda a humanidade. É a graça comum de Deus. A provisão da nossa salvação foi feita para todos os homens. Mas ela só será eficaz na vida daquele que crê e recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Então, essa noite, eu vou pedir que os irmãos da igreja aqui inclinem a cabeça e estejam em intercessão. Eu quero orar com todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz, e abrir a porta, é uma atitude tua. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí começa o processo da mudança, porque a pessoa que recebe Jesus recebe a vida de Deus, uma vida que não tinha. A natureza de Deus, uma natureza que não tinha. É a nova natureza, a natureza do Senhor. Eu vou pedir que aqueles que estão ouvindo também, através do Facebook, feche os olhos agora, pense em Jesus, porque em Romanos capítulo 10 o apóstolo Paulo escreve, se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. E quem nele crê, não será confundido. E aí começa uma nova vida, uma vida de filho de Deus. Então eu vou orar agora e vou pedir que você repita comigo essa oração. Os irmãos da igreja também repitam essa oração, porque é importante que cada vez Jesus esteja presente mais e mais nas nossas vidas. Repita comigo. Senhor Jesus, eu confesso que sou um pecador e que o Senhor morreu por mim. Na cruz, o Senhor pagou o preço do meu pecado. Fez a provisão para o meu perdão e a minha libertação. Eu agora ouço a tua voz e abro o meu coração e convido, vem, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Eu quero te receber como meu Salvador e meu Senhor pessoal. Eu confesso com a minha boca que de agora em diante tu és meu Senhor e meu Salvador. E creio em meu coração que o Senhor morreu pelos meus pecados, me dando o perdão, e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida em abundância. Eu te agradeço, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Te agradeço, Jesus, por tão grande salvação. Amém. Nós estamos nos despedindo agora dos irmãos e amigos que estão ouvindo pelo Facebook, e o nosso culto vai estar continuando aqui em nome